tarde, gente. Eu sou Tatiana Daltro. Eu sou da Cozinha Zevite e estou aqui no canal Arte Agora para falar de uma agenda multicultural especial. E por que vai ser especial? Não vamos começar pelo cinema dessa vez. E vamos falar aqui em dois episódios de como são as agendas culturais dos nossos anos, do nosso Brasil, com festas populares, patrimônios imateriais que são celebrados aqui. E aí, quero fazer nesse primeiro programa, o primeiro semestre do ano, para quê? Para que vocês, já agora no finalzinho do ano, se preparem para pequenas viagens ou grandes viagens relacionadas ao resgate da nossa cultura. Então, essa dica não vai ser só para que você vá ali num teatro, né, em um determinado momento, não, você planeje e conhecer patrimônios, né, da nossa cultura nacional. A maior parte desses patrimônios, eu não vou mentir, puxei um pouco a sardinha para minha Bahia e para o meu Pernambuco, tá certo? Mas o objetivo é falar de patrimônios ao longo desses dois programas de todo o Brasil, tá certo? Bom, eu vou começar falando aqui do primeiro semestre, né, que começa no mês de janeiro. Né? O mês de janeiro começa no dia 1º de janeiro, que é uma coisa maravilhosa ter esse feriado nacional, que é o Dia de Todos os Santos, né? Nada mais justo, porque tem a noite da virada, que é o dia 31, e tem o trabalhador esse feriado para poder descansar, né? Mas aquelas pessoas que ano que vem não quiserem descansar, tem uma grande opção de festa patrimonial e que já é um legado com mais de 100 anos de existência, que é a procissão marítima de Nosso Senhor dos Navegantes. Como é que acontece essa procissão? Essa procissão sai lá do terminal náutico da Bahia, que fica localizado em Salvador, tá certo? E caso você não tenha um barco à sua disposição para chamar de seu ou de seus amigos, você pode ir na Baiana, que é o terminal náutico de Salvador, e comprar um ingresso para poder participar nas lanchas, nas catamarãs, que existe ali, fornecendo esse tipo de serviço nesse terminal náutico. Então, qual é a graça da festa? A graça da festa é que sai uma embarcação com a imagem de Nosso Senhor dos Navegantes e acompanham pela Baía de Todos os Santos, né? Essa procissão acompanha várias lanchas particulares, esses barcos que fazem festas privadas, e é uma linda procissão marítima, tá certo? Isso costuma acontecer todo dia 1º do ano, há mais de 100 anos, é acessível, muitos barcos fazem festas, certo? E acontece exclusivamente no mar. Então, assim, nada como começar o próximo ano, 2026, se você nunca foi, vai lá, já faz sua reserva aí para poder ir para a Bahia, para poder pegar essa manifestação popular. Bom, como eu estou dando dica, já que você vai ter que estar na Bahia, eu queria falar também de uma outra festa que tem mais de 15 anos de existência, que é o Pôr do Som. O Pôr do Som é um festival de música, né, em que a rainha do Axé Music, que é considerada a Daniela Mercury, né, ela promove anualmente após o Festival da Virada. Então, como é isso? Existe ali, depois de você descansar o dia todo, de vários dias de festa, que a virada de Salvador, né, que acontece no finalzinho de dezembro, é uma festa de, às vezes, 7 dias, 5 dias. Então, o último dia sempre é o dia 1º, que é esse Festival Pôr do Som. Em relação aos demais dias, é uma festa que ela é mais tranquila, é menos agitada. Então, se agracia ali um pouco do axé music, mas se agracia também a MPB, outros ritmos mais para o pop. E aí, essa rainha Daniela Mercury faz esse grande festival Pôr do Som, sempre no pôr do sol do primeiro dia do ano. Então, isso já aconteceu no Farol da Barra, isso já aconteceu na Arena, né? Daniela Mercury, que recebeu esse nome em homenagem à rainha do Axé, que fica ali no antigo centro de convenções, no atual centro de convenções da cidade de Salvador, que era o antigo aeroclube da cidade de Salvador. E aí, no último ano, foi no Farol da Barra. Mas você estando em Salvador, a prefeitura divulga sempre nas redes sociais, no Instagram, onde vai ser esse pôr do som neste ano, tá certo? Então,
fica essas duas dicas. No mesmo dia, você pode ir de manhãzinha ver a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes e de tardinha ver o pôr do som da Daniela Mercury, tá certo? Agora eu vou falar de uma manifestação aqui pernambucana, puxando agora para o meu lado mais pernambucano, que é a comemoração do Dia dos Reis na tribo dos Chucurus de Pesqueira. Eles são os Chucurus do Urorubá. Lá, né, nessa cidade de Pesqueira, existe uma grande etnia indígena que ela promove um toré, né, que é um toré que reassocia a natividade do ano, o início de um novo ano, ao pertencimento da tribo. Então, eu fui mais ou menos há 2 anos, e aí existe a perspectiva de pintar o corpo com a pintura da jiboia, que é o animal símbolo, né, dos chucurus, devido à perspicácia que ele tem para poder dar a jiboia dar o bote, né, e a sua força, né, a paciência. Então, eles usam a pintura da jiboia, que é uma pintura nos braços e na perna, que tem a ver com a própria jiboia, né, com a formatação da pele da jiboia. E achei bem interessante porque os índios e o grupo dos indígenas que recebe, né, as pessoas lá, existem guias turísticos, eles mesmos fazem uma tintura à base de genipapo para o turista, é um pouco diferente da pintura ancestral que eles usam no ritual. Mas aí o turista ele pode participar pintando com uma tintura que é mais feita para o turista, não fica em definitivo, tá certo? Então, isso acontece todo ano, no dia 6 de janeiro, lá no município de Pesqueira, interior de Pernambuco. Gostei muito de ter participado. Tinham muitas pessoas estrangeiras participando, dava para ver que eram pessoas bem branquinhas, não sei de qual nacionalidade, mas tinha pessoas lá participando também, estrangeiros, e a participação das crianças é algo muito marcante nesse toré, porque os indígenas, né, mirins, eles se comportam como se fossem os adultos, os pais deles ficam por ali, mas eles têm aquela liberdade de estar transitando pelo toré, e no toré tem uma dança em que é em formato de roda, se roda, né, na perspectiva de bater os pés, os homens vão na frente, as mulheres seguem atrás dos homens, mas se faz movimentos repetitivos com os pés, os homens usam um instrumento de percussão que se bate no chão, as mulheres não usam, só tem uma mulher na tribo toda que pode usar esse instrumento, que é o tejuco papo, salvo engano o nome, mas é interessante observar a dinâmica, né, da festividade. Inclusive, apenas os chucurus, né, os nascidos lá, eles podem subir no ambiente sagrado, que é uma serra, e aí fazer suas orações, fazer os seus procedimentos ancestrais, mas o resto do procedimento todo acontece, inclusive, para o turista observar. Inclusive, durante esse toré, houve um casamento chucuru. Aí foi bem interessante. Então, se vocês estão por aqui por Pernambuco mesmo, querem fazer algo diferenciado, procura lá a Aldeia dos Churus e vai fazer, vai participar desse toré em homenagem ao início do ano dos chucurus. Aí, voltando um pouco para falar ainda no mês de janeiro, da Bahia, existe uma festa muito consagrada, que é a lavagem do Bonfim. Então, o Nosso Senhor do Bonfim, que representa Oxalá nas religiões de matriz africanas, ele é comemorado, celebrado através de uma grande procissão, que é uma grande lavagem, e não se admire, não. Não é apenas um festejo popular. Também é uma atividade física, de corrida, sai primeiro até do que a própria procissão, né? Existe a corrida de Nosso Senhor do Bonfim, que é antes, inclusive, da lavagem. Então, é atividade esportista, né, bem esportiva. Quem gosta de fazer corrida, vai lá, compra, né, aquele kitzinho que as corridas hoje em dia fornecem e vai correr mais ou menos uns 12 quilômetros. Isso começa ali na Cidade Baixa, na altura do elevador Lacerda, e vai até a Igreja do Bonfim. Então, passa por diversos bairros, passa pelo comércio de Salvador, que existe em Salvador um bairro com o nome Comércio, que é na região portuária.
E aí esse comércio, então, se pelo comércio, se passa pela Feira de São Joaquim, se passa por outros bairros até chegar à Igreja do Bonfim, tá certo? Então é bem interessante que essas manifestações já são bem consagradas e às vezes a gente não se programa para ir, não tem a curiosidade de ir. Então, o objetivo desse programa é isso, é fazer com que não apenas, né, a pessoa frequente o cinema, frequente o teatro, mas também dê valor ao nosso patrimônio. Então, vamos falar agora de fevereiro. Fevereiro é carnaval. E aí, vamos falar um pouco do Carnaval da Bahia e vamos falar um pouco do Carnaval de Pernambuco. O Carnaval da Bahia, especialmente o carnaval que acontece em Salvador, ele tem uma dinâmica totalmente diferente do carnaval de Recife, que é um carnaval mais público, mais participativo, mais inclusivo. O carnaval da Bahia, ele se monta em estruturas que são muito mais privatizadas, ou seja, o acesso, ele exige que você pague, que você faça uma reserva, que você faça um pagamento. Então, a cada dia que passa, existe em Salvador uma privatização maior do carnaval. Não é que você também não possa pegar aqueles blocos, aquelas atrações que está saindo gratuitamente no circuito de Salvador. O circuito Batatinha, por exemplo, que acontece dentro das ruas do Pelourinho, ele é totalmente gratuito, tá? Mas o circuito do centro e o circuito Barrondina, ele é super remunerado. Então, basicamente, são blocos realmente que você compra a fantasia e entra no bloco, ou você compra um camarote e assiste parado dentro do camarote. Já aqui no Carnaval de Recife, fazendo essa comparação, acontece basicamente no mesmo período. O Carnaval da Bahia, o de Salvador, tem uns dias a mais, né? Ele começa já na quarta-feira. Aqui em Recife, nesse ano 2025, a abertura foi na quinta, mas nos anos anteriores tem sido na sexta-feira. Então, o diferencial grande é que aqui você não precisa pagar, você estaciona gratuitamente no prédio da prefeitura, você vai gratuitamente em todos os polos. Apenas no Galo da Madrugada, que é o sábado de carnaval, você pode comprar um camarote, né? Não é muito comum as pessoas terem acesso a camarote, apesar de que em alguma parte do circuito do Recife Antigo existem camarotes, né, para o folião frequentar, mas o grosso aqui do Carnaval de Recife é o carnaval de rua, é o carnaval dos palcos, é o carnaval dos bairros e é um carnaval mais democrático. Então, se você está fora de Recife, está fora de Salvador e quer curtir um bom carnaval, indico ambos, tá certo? Mas se você gosta de um carnaval mais para o interior, agora eu vou dar duas dicas de carnavais, tanto na Bahia quanto em Pernambuco, que você pode visitar. A primeira dica é do carnaval lá da Bahia. Existe um carnaval no município de Maragogipe, tá certo? Que é muito bacana mesmo. Já fui. Ele é um carnaval, o Carnaval de Maragogipe, que ele resgata as fantasias de carnaval daquela época em que os portugueses tinham aquelas manifestações com fantasias de perrois, com fantasias de colombinas. E é um carnaval muito mais tranquilo do que o carnaval da cidade de Salvador. Achei muito mais animado quando eu fui no carnaval de Maragogipe. Maragogipe, para quem não sabe, fica no recôncavo da Bahia. Então, é uma região de mangue, né? É uma região super agradável. E que você, inclusive, pode adquirir produtos de barro que são produzidos lá, pela população de lá. Tá certo? Então, esse carnaval tem de tudo, gente. Tem de orquestras que tocam o frevo pernambucano, tem daquela manifestação mesmo do axé, do pagode, do arrocha, do brega, né? Tem desfile de drag queens, tem um carnaval com blocos infantis saindo um pouco mais cedo no final da tarde, são mais os blocos infantis. Super agradável estar em Maragogipe nessa época do ano. E relativamente parecido com o Carnaval de Maragogipe, tem aqui o Carnaval do Maracatu Rural de Nazaré da Mata. Esse Carnaval de Nazaré da Mata tem um traço fundamental: preservar os maracatus rurais da região, que é uma região de culticana. Então, esse cultivo ancestral de cana que vem lá, né, do período da grande expansão, né, de Portugal como nosso colonizador, ele vem com várias manifestações, inclusive do uso daquelas ferramentas rurais para fazer parte da própria fantasia. E aí é que nasce o maracatu rural.
nessa perspectiva da gola, do dançarino, do maracatu, né? E é uma festa riquíssima, em que existe uma competição muito saudável entre todos os maracatus. E aí a prefeitura organiza essa festividade, dando inclusive prêmios, a melhor música, a melhor roupa, o melhor conjunto, o melhor maracatu infantil, né? Então, se você quer fugir da agitação dos grandes centros, no período do carnaval, o Carnaval de Nazaré da Mata, né, vai te proporcionar verdadeiramente o que é o maracatu rural. Então, é muito bacana que isso aconteça ainda nos dias de hoje, que essa salvaguarda dessa cultura exista, e é muito divertido ver o maracatu rural, é muito empolgante ver o esforço daqueles catadores, dos agricultores de cana, na verdade, não catadores, agricultores, que fazem com alegria, com uma linda vestimenta, né, a perpetuação dessa cultura. Bom, e agora eu vou falar do ciclo pascual, que acontece entre março e abril. Gente, dentro do ciclo pascual, existe lá na Bahia uma festa que é super legal, que é a Feira dos Cachixis. Se vocês não sabem, assim, né, a Bahia não é como Pernambuco, que é dividido em litoral, agreste e sertão. A Bahia é dividida geograficamente por áreas de abrangência. Então, no recôncavo da Bahia, que é um conjunto de vários municípios, inclusive a cidade de Nazaré das Farinhas pertence ainda ao recôncavo da Bahia, existe essa feira dos cachixis, que coincide com o período pascual. E o que acontece nessas feiras? Todos os produtores locais da região da Bahia de Todos os Santos, que produzem produtos de barro, direcionam toda a sua produção de artesanato para a Feira dos Cachixis. E aí acontece uma grande exposição a céu aberto dos cachixis. Então, o que é o cachixi em si? É um produto feito de barro, é um produto que simula a cultura local, tanto da casa de farinha, quanto da pesca, quanto do próprio fazer da olaria do barro. E aí eles pegam todos esses produtos. Podem ser produtos de utilidade doméstica, panelas, pratos, podem ser produtos decorativos. Vende muito, sabe o que, minha gente? Sapo de jardim, cogumelo de jardim, para quem tem jardim, decorar com aquelas peças, né? Tem muito também Cristo Redentor, mesmo sendo do Rio, eles fazem, os artesãos fazem e vendem nessa feira. E a feira não se resume a isso. Se monta um grande parque na cidade, e aí idosos, adultos, crianças, tem aquele momento de visitar a feira, de estar na cidade. Também não se limita a parque. A prefeitura monta palcos, palcos no plural, às vezes tem mais de um palco, e com grandes atrações, inclusive nacionais, tá certo? Então, isso vai acontecer no período da Páscoa. Se você quer fazer aquela viagem, né, nesse período, é feriadão, ó que coisa boa, você pode programar, conhecer a Feira dos Cachixis de Nazaré das Farinhas, na Bahia. Valendo a seguinte observação: já que você vai gastar o seu dinheiro para estar lá, né, Nazaré das Farinhas, visita o Cristo de Nazaré. Gente, é um lugar lindo, é acessível apenas de carro, mas no centro da cidade existem táxis. Lá já deve rodar Uber, isso eu não tenho certeza, porque eu fui num tempo que não tinha Uber ainda. Mas é um lugar imperdível. Por quê? Porque você vai visitar um Cristo que fica numa serra, rodeada de serras. Então tem uma paisagem linda, que inclusive você avista a Baía de Todos os Santos, naquela proporção ali de Cações, Salina das Margaridas. Então é um lugar lindo de se ir. Então não perde a oportunidade. Depois da Feira dos Cachixis, ou mesmo durante sua estadia em Nazaré, visita o Cristo de Nazaré também, tá bom? E aí eu vou falar de maio, e eu vou sair um pouquinho de Bahia, de Pernambuco, para falar da virada cultural de São Paulo. Sim, sempre quis ir, ainda não fui na minha vida. Eu acho que eu estarei viva para ir, mas tenho que compartilhar com vocês, porque sempre tive o desejo de ir nesses shows de virada cultural. Mas por que isso, né? Porque, primeiro, já é uma festa que tem 20 anos de tradição, tá certo? A Prefeitura de São Paulo
há 20 anos organiza as viradas. Só teve uma parada realmente na pandemia, tá certo? E neste ano que passou, 2025, aconteceu nos dias 24 e 25 de maio. Então, por isso que depois do período lá da Páscoa, maio pode lhe trazer como perspectiva você ir visitar São Paulo. Pega um voo baratinho, já vai pesquisando o voo desde agora, coloca aí na agenda do Google para ficar pesquisando o voo, coloca o alerta lá no Google Voos, tá certo? E aí, em 2026, a virada cultural vai acontecer nos dias 23 e 24 de maio. E deve ser super bacana, porque ali em torno do centro de São Paulo, e mesmo em alguns bairros mais afastados do centro, ocorrem apresentações de música clássica, de hip hop, de samba, de MPB. E, gente, por que esse festival é tão marcante? Por quê? É amplo, é gratuito, faz com que a cidade funcione por 24 horas, né? Sem desligar. E é de rua, totalmente grátis. Então, por isso que eu estou falando desse festival com tanta alegria e com tanta expectativa. Espero ir, estou indo para São Paulo agora, no mês de novembro, porque eu quero ver a Bienal. Mas deixa um pouquinho para novembro para falar um pouco disso. Mas, assim, gostaria muito de ir para São Paulo nessa época da virada cultural, ainda não tive a oportunidade, mas quero compartilhar isso com vocês. E já em junho, eu tenho que falar do Nordeste novamente, tenho que puxar de novo a sardinha para meu lado. E por quê? Porque quando o carnaval a gente fala de algumas cidades, né, e das capitais, né, a gente fala muito do carnaval de Salvador, do carnaval de Recife, do carnaval de Olinda. Eu falei aqui para dar uma diferenciada no de Maragogipe e no de Nazaré da Mata, mas o São João da gente no Nordeste não é restrito às capitais, né? São várias cidades que, inclusive, competem como maior São João, melhor São João, que é o caso, né, das irmãs Campina Grande e Caruaru. Sempre essa rivalidade gostosa, a rivalidade que todo mundo ganha, né? Mas não é apenas Campina Grande e Caruaru que tem grandes festas de São João. Posso falar para vocês que hoje Recife tem uma grande festa de São João e que tem o sítio da Trindade como sede, mas não como limitação, porque a Avenida Rio Branco aqui no Recife, gente, ferve quando é o São João. Não se restringe a forró. Se você não gosta de forró, você pode ir na festa, porque com certeza você vai ver ciranda, você vai ver coco, você vai ver maracatu, mesmo no período junino. Então, a festa linda, tem vários polos de atração, tem várias atrações que não são forró, mas tem muito forró também. Esse ano, no Sítio da Trindade, teve uma participação da Orquestra Sinfônica do Recife com a Mariana Aidar, que foi imperdível. Espero que, a partir agora desse ano, todo mundo repita essa apresentação da Orquestra Sinfônica, porque é belíssimo, foi um momento belíssimo, tinham cadeiras para as pessoas idosas sentarem, foi muito legal, né? Tirar a orquestra sinfônica de dentro do teatro e colocar para interagir com o nosso período junino, tá certo? E aí, além disso, posso dizer igualmente que passar em Salvador é tão bom quanto passar em Recife, porque Salvador, em seu centro histórico, que é o chamado Pelourinho, né? Ele também constrói um grande arraial, gente. É maravilhoso essa construção do arraial que a prefeitura faz todo ano na cidade de Salvador. Aí, enquanto aqui é o sítio da Trindade, lá em Salvador é o centro histórico de Salvador que ganha o polo principal. Só valendo salientar que lá em Salvador, por uma questão de ser uma cidade mais violenta, as pessoas têm um comportamento mais mal educado, infelizmente. Não são todas as pessoas, mas enfim, a gente sabe que existe mais barril do que aqui em Recife. Lá existe uma restrição de público. Então, mesmo sendo uma festa de rua, mesmo sendo uma festa em ambiente totalmente aberto e gratuita, existe um disciplinador para entrar. E como é essa entrada? Vocês vão lá, chegam cedinho, pega a fila de entrada dos acessos principais, né? Que aí a polícia militar coloca barricadas para restringir o quê, gente? Entrada de garrafa, porque lá na Bahia, se deixar,
nego dá uma garrafada no outro, ou branco, ou quem seja. Então, existe essa possibilidade. Então, não é permitido entrar com garrafas, armas brancas, nem armas de fogo, tá certo? E nesse momento que você passa por essas barricadas, sua face passa pelo sistema de rastreio, né? De pessoas que estão foragidas. E, de repente, se você estiver foragida, é melhor você nem ir, tá certo? Porque em Salvador, para entrar nesses portais, hoje existe um reconhecimento facial e, tendo restrição, você não vai poder entrar, tá certo? Esse ano houve uma grande fila, houve uma reclamação de grande fila de espera para poder entrar na festa. Mas você chegando cedinho, você já vai estar ali dentro, você vai curtir várias atrações. Então, tem atração no palco principal, montado ali na frente da Fundação Casa de Jorge Amado. Tem atração nas praças. Essas praças recebem o nome dos personagens do Jorge Amado, inclusive. Quem não conhece pode, inclusive, conhecer essas praças. E tem manifestações com blocos de rua, blocos juninos, né? Tem quadrilhas juninas, tem várias outras apresentações de sambas juninos. E o que mais que eu posso lhe dizer? Ah, sim, existem restaurantes que, inclusive, mantêm uma tradição que eu vejo como baiana. Me desculpe você, pernambucano, se existe essa tradição no interior de Pernambuco, mas nunca passei aqui no São João no interior que eu tivesse visto isso. Se colocam, certo? Tendas na porta de casa para distribuir, entendeu? O São João entre os vizinhos. Então, no Salvador, eles simulam isso colocando barraquinhas para vender produtos típicos. Aí, o que é que vai ter lá de produto típico? Saquinhos de amendoim cozido, canjica, que também tem aqui, milho verde, bolo de aipim, que é o chamado aqui bolo de macaxeira, o bolo de carimã, que aqui é o bolo de massa de mandioca. Então, vocês podem, hoje em dia, ninguém fica dando não, tá certo? As casas que estão com essas tendas estão vendendo, tá bom? Porque realmente seria difícil, né? Manter para uma grande população que nem consegue entrar, milhares de pessoas. Hoje vende, mas antigamente a gente fazia isso na rua que a gente morava e trocava ali uma comidinha. Ah, não fiz canjica esse ano, o vizinho do outro lado da rua fez, aí se trocava, né? Mas lá no Pelourinho existem as tendas que vendem, tá certo? Então pode passar também o seu carnaval no Pelourinho, em Salvador, acompanhando sambas juninos, acompanhando muito show de forró. E, por incrível que pareça, as pessoas aqui em Pernambuco acham que na Bahia a gente não é nordestina, a gente é nordestina igual. Só que lá a guerra entre as melhores festas juninas, não se fala muito de Caruaru, não se fala muito de Campina Grande, e está entre Jequié, Senhor do Bonfim, e Cruz das Almas, né? São os grandes forróis, os grandes arraiais do interior da Bahia. Gente, se eu estiver esquecendo alguma cidade, me perdoe, mas o que eu me lembro bem exatamente são esses São Joões que são imensos. Eu me lembro de uma vez que eu fui no São João de Jequié, que foi uma coisa assim, eu saí 6 horas da noite para o São João. Aí, tá uma cidade maravilhosa, eu digo, ai, graças a Deus, é vazio, que coisa boa, tô adorando esse São João, é tão bom, é tão bom, menino, deu 9 horas da noite, saía gente de todas as ruas, assim, em direção ao palco principal, que chegou, eu fiquei assustada, eu digo, que diabo de tanta gente é isso? Então, são festas grandes, imensas, no interior, né, em Jequié tem uma festa imensa, Senhor do Bonfim também. Quem não quer curtir essa festa craudiada, como a gente fala lá na Bahia, vai lá na Chapada Diamantina e curte aquele forrozinho pé de serra, tá certo? Pode acampar, pode fazer uma fogueirinha, tá certo? Porque a Chapada Diamantina é um lugar mais frio, tá bom? Mas tem forró do mesmo jeito. Então, o nosso Nordeste, gente, tem forró, certo? Da Bahia até o Maranhão, a gente garante os festejos juninos, sendo que no Maranhão não deu para poder falar muito aqui, mas tem o festejo de São Pedro, que é pertinho ali, ó, um ponto de visitação em que os lençóis maranhenses são os mais propícios para tirar as melhores fotos. Então, fica essa dica, tá certo? Do nosso ciclo junino. E no próximo programa, eu estarei falando de festas e patrimônios relacionados ao segundo semestre. Então, até a próxima agenda. Um beijo no coração de vocês. E se vocês tiverem algo a compartilhar, não esqueçam. Podem entrar em contato comigo pelo Instagram, cozinha_azevite, e pelo meu WhatsApp,
que aparece aí, tá bom? Até o próximo programa, até a próxima agenda com dicas do segundo semestre.